Assim, você dormiu 4 horas, o que mudou na sua cabeça no dia seguinte? Quais são as consequências disso? E depois acho que é legal a gente falar também do longo prazo das questões. Então vamos lá. Acho que o primeiro item para a gente falar das consequências da privação de sono é lembrar que tem o que a gente chama de diferença individual. O que você é resistente a uma noite sem dormir, o seu colega aqui não é. Então a gente tem que respeitar isso. É problemático numa sociedade que ela não questiona como que são os seus prejuízos em termos de saúde na hora que você vai trabalhar. Porque você pode ter ficado uma noite privado de sono fazendo uma matéria e seu colega também ter privado de sono, só que ele tem uma série de comprometimentos. Respondido isso, a gente tem a parte aguda e a parte crônica da privação de sono. Uma noite mal dormida, você fica mais irritado. Você tem uma alteração do seu apetite. Para mais ou menos? Normalmente você aumenta seu apetite. Normalmente. Na fase aguda, às vezes algumas pessoas falam que elas ficam um pouco indispostas, mas normalmente a pessoa aumenta o seu apetite. Você tem fadiga e você tem um pouco de mau humor, cansaço. E tem uma tendência a ter sonolência excessiva diurna, que é você dormir em qualquer oportunidade que você tiver. Como que é muito raro você passar só uma noite mal dormida, normalmente ela vem numa sequência, o que a gente tem essa irritabilidade, ela passa a virar uma oscilação de humor. Você é uma pessoa que está bem e de repente você vira a chave e se torna uma pessoa agressiva, deprimida. Um estágio meio bipolaridade, assim? Quase isso. Uma pessoa que muda muito o seu humor porque sua estabilidade emocional foi perdida com a privação de sono. Os estudos mostram que há uma relação bidirecional entre transtornos mentais e privação de sono. Quanto maior a privação de sono, maior a chance de você enxergar o mundo de outra forma. Mais acinzentado, mais problemático e com maior número de casos de depressão. Além disso, lembra da fome alterada? Você aumenta muito esse apetite. De duas formas. Você aumenta a fome e diminui a saciedade. Receita mágica para a nossa obesidade. 56% da cidade de São Paulo ela está com sobrepeso. Nós não transformamos ainda em índices americanos ou índices do Mas México. já é preocupante. Já é preocupante. 56% de quem mora em São Paulo já está com sobrepeso. E você vê que as taxas são diferentes em cidades que são menos ligadas 24 horas por dia, que nem São Paulo? Por exemplo, Japão, Coreia, que são países do Oriente, que eles são muito mais com índice de massa corpórea melhor do que o Ocidente, eles estão vendo um aumento alarmante de obesidade entre eles. Que a gente não imaginava, né? A gente sabe que Estados Unidos e México hoje são os detentores dos líderes, infelizmente, de maior índice de massa corporal. Além disso, a sua defesa imunológica, como eu comecei dizendo, né, também está comprometida. Agressividade aumenta, só vê os casos de xingamento e mortes no trânsito, aconteceu esse episódio. Só pegar a marginal de cedinho que você vê muito bem. Exatamente, passa alguém que sem querer deu uma freada na sua frente, você já começa xingando. Em vez de falar, ele errou, eu poderia ter errado. Falando em erros, a privação de sono aumenta erros. Erros de ação e erros de omissão. Você vê um episódio lá na frente de um acidente e você demora mais para tomar uma atitude, que é o erro de omissão. Isso acontece nas estradas brasileiras, a gente tem quase 50 mil mortes por ano. Acredita-se que metade disso ou mais esteja relacionado com perda de sono. Então é pior que bebida até. Pior que bebida. E a gente tem nas estradas, se beber, não dirija. Devia estar escrito, se você não dormiu bem, não dirija. O risco de morrer à noite é 3 vezes maior do que de dia. Qualquer acidente. A gente tem acidentes de avião que tem relação com privação de sono, que na hora que o avião caiu, posso dar um episódio, 2010, na Índia, 158 mortes, e quando eles foram resgatar a caixa preta, ouviram 2 roncos, o piloto e o copiloto. Vixe. Essa é a situação que a gente vive. Então a gente tem mais acidentes, mais ansiedade, menor defesa do organismo, menor grau de concentração, mais irritabilidade, mais ganho de peso, mais brigas conjugais, mais brigas familiares, menor alerta nas escolas para os alunos ou universidades, para os mais jovens. Ou seja, nós somos uma sociedade irritadiça, queixosa, briguenta e imunologicamente comprometida. Mais doente, que consome mais dos cofres públicos. Engraçado que algumas pessoas têm até orgulho, né, de dormir pouco. Não, eu durmo 4 horas, tomo 3 cafés, estou pronto para dominar o mundo.
E quando as pessoas me perguntam, né? Tem uma receita mágica para dormir menos? Eu falo, mas por que você quer dormir menos? Você devia me perguntar, o que eu faço para dormir mais? Para ter um sono bom, de qualidade. Repara um dia que você acordou sem despertador. Você acorda pleno. Acorda pleno, você falou a palavra mágica. É pleno, você acorda feliz, de bom humor. Mãe, vamos fazer uma coisa nova lá no nosso negócio. Querido amigo, vamos dar uma volta no parque. Eu tô com motivação de fazer um exercício. Aliás, eu vou até dar uma estudada num link para uma matéria legal para fazer aqui no Batman. Quer dizer, tantas coisas que você pode fazer quando você tá feliz. E felicidade tem relação com sono. Total. Nossa, realmente. E as consequências ao longo prazo, que a gente vê coisas relacionadas a doenças neurodegenerativas que você falou, quadros de ansiedade. Eu acho que vou listar eu acho que para ficar mais marcado aqui nessa entrevista, eu acho que é a depressão. A nossa sociedade tem ficado cada vez mais deprimida e um bom psiquiatra sabe que privação de sono leva à depressão. Todos os estudos no mundo sabem disso. É uma tendência dessas gerações mais novas. Tem aumentado muito e a queixa principal é distúrbio de sono e privação de sono. Se tratar, logicamente você pode ter um efeito residual, ainda a pessoa pode ter a depressão já instalada e isso tem a ver com sono, mas às vezes resolvendo o sono você tem isso de base. Então, assim, o psiquiatra tem que ser muito bom para lidar com uma medicação e ver a qualidade de vida desse indivíduo e não esquecer da higiene do sono. Acho que todo mundo que está vendo esse vídeo conhece alguém que está tomando algum remédio para ajudar a dormir. Eu queria entender como que esses remédios ajudam, esses ansiolíticos, melatonina. Tem gente que nos Estados Unidos, nos lugares que é legalizado o uso medicinal, eles usam a cannabis para combater quadros de insônia. Como é que cada um desses remédios influencia a gente fisiologicamente mesmo? A gente chama isso de farmacologia do sono. Então vamos começar da parte farmacológica alopata. Você tem medicamentos para indução de sono. No passado, a gente tinha os benzodiazepínicos, que ainda existem. As comadres indicavam, toma remédio tal, que ele vai fazer você dormir. Vamos fazer eles apagarem você, porque o sono não era de qualidade. Você apagava sem passar pelas fases que eu mencionei, N1, N2, N3 e REM. Você ficava em outros estágios sem ter esse sono reparador. Entendi. Por sorte, a ciência avançou muito, né? Como você mencionou bem, a ciência do sono. E agora a gente tem os medicamentos de nova geração, que, por exemplo, são as drogas que a gente chama de Z. Vou dar alguns nomes, não são os nomes comerciais, o princípio ativo é o Zolpidem. O Zolpidem é uma droga que ela mantém a arquitetura do sono, ela tem de ação curta ou ação mais prolongada, e ele pode fazer a sua arquitetura do sono ser mantida. N1, N2, N3 e sono REM. A pessoa deveria procurar um especialista do sono, que faça parte da Associação Brasileira de Sono, que significa que ele fez uma prova e foi aprovado. Fazer prova na vida não adianta, a gente tem que ser aprovado nas provas. Ele tem que ter uma certificação em medicina do sono, ele tem que saber do que ele está falando. Agora, se a gente for para uma outra vertente, que seria substâncias que não são agora alopatas, serão substâncias mais naturais, a gente tem um hormônio endógeno no nosso corpo, ou seja, um hormônio que faz parte da gente, que chama melatonina. E ele é liberado ao escurecer, ele não é liberado no sono. Na hora que escureceu a marginal e você está indo embora, você começa a liberar melatonina, lá pelas 7, 8 horas da noite aqui no Brasil, e dependendo da cidade. No escurecer, a gente libera a melatonina. E todo mundo tem essa melatonina. Se você for para o cinema e passar a noite inteira no cinema, tudo escuro, você vai ter liberação de melatonina. As pessoas estão consumindo melatonina, que é um hormônio que a gente já tem, para reforçar o sono. Mas vamos entender por que essa pessoa está tomando melatonina se ela não precisa. Eu tenho melatonina, você tem melatonina. E não tem diferença entre homens e mulheres. A única diferença que a gente tem é com o avançar da idade. Um idoso tem menos melatonina que um jovem. Entendi. Se não há diferença entre homens e mulheres, e não tem entre a vida jovem e a vida adulta, por que a gente está consumindo tanto melatonina? E eu concordo com você. Por exemplo, nos Estados Unidos, você compra na farmácia, no supermercado, sabor morango. Tem pessoas dando para crianças, que é um absurdo. A criança, por que ela não está dormindo? Porque o celular é mais interessante, porque a internet é mais legal, porque o pai deixa ele ter esse acesso ao dispositivo eletrônico. A melatonina deveria ser dada para algumas circunstâncias. Viagens internacionais, cegos, terceira idade. Só respeitar para a gente não fazer essa entrada de substâncias sem necessidade.
E você falou que a melatonina está relacionada ao escurecer. Quando eu fico no celular de madrugada, que eu estou com o Instagram, passando os posts, vendo os stories dos meus amigos, eu reduzo a produção de melatonina? Você reduz a liberação de melatonina. Isso explica porque você dorme pior. Você explica. Então vamos lá, você saiu daqui 8 horas da noite, você desceu, tem muita luz lá no hall que eu vi. Aí você entra no estacionamento, pega seu carro. E aí você tem, por sorte, né, vias aqui em São Paulo. São todas iluminadas? Vias iluminadas. Você chega em casa, tem luz de alta incidência na cozinha, na sala, aí tem uma atividade que te distrai, que se chama televisão, que também emana luz, e aí quando acaba o que você quer ver na televisão, você vai pro computador. E aí ele ilumina a sua vida e diminui a liberação de melatonina. Até tem uma entrada de melatonina, mas ela é muito incipiente, ela é muito discreta. E aí quando finalmente você escova os seus dentes, põe sua camiseta e vai dormir, você vai falar, agora essa última checadinha no Instagram. Eu vou ver o que está acontecendo no mundo. E essa luz atrapalha o nosso sono. Aí a pergunta que todo mundo faz, logo eu vou pôr uma luz azul, eu vou pôr uma luz âmbar, eu vou reduzir a incidência de luz do meu celular? Isso é o de menos. Porque além da sua melatonina não conseguir ser liberada na quantidade normal, tem uma atividade interativa que estimula teu cérebro, que é esse celular. A informação que você busca e ele te dá de resposta imediata, em milissegundos, é o que estimula o nosso cérebro a não liberar mais melatonina, teu sono fica comprometido. Entendi. E o álcool? Como é que o álcool influencia o sono? Porque direto você sai para beber e você pode dormir 8 horas, mas no outro dia você continua cansado, você e não as sente pessoas xingam a qualidade do álcool e falam que foi ressaca. Como é que ele influencia? Pergunta. O álcool priva o sono REM. Você dorme suas 8 horas, como você disse muito bem, mas você vai ficar em N1, N2, N3. Você não sonhou naquela noite. E lembra que eu falei que o REM dá o bem-estar físico e psicológico? Se você tomou muito álcool e não sonhou, você só tem as primeiras horinhas de sono, que é menos de 4. Você pode ter ficado na cama 10 horas, mas se você não sonhou, você não tem esse bem-estar matinal. Você xinga a qualidade do álcool, o garçom, o barman. No fundo, você dormiu, mas você não sonhou da forma de qualidade. Seria que nem você almoçar somente batata chips. Você almoçou, mas não que você deveria. Teve a quantidade, mas não teve a qualidade que você precisa. Álcool priva de sono REM. Eu tô com uma outra dúvida sobre sono que eu esqueci de perguntar antes. Por que a gente esquece deles tão rápido? Porque você tem um sono maluco que você acorda e fala assim, nossa, como é que eu sonhei isso? Que tinha gente voando e coisa. Aí quando você chega no café da manhã, você colocou leite no cereal e já desapareceu tudo. Pois muito bem. Pra onde que vai? Vou te fazer uma pergunta para ver se você prestou atenção no que eu falei hoje. Se você tá com sono em dia. Quanto tempo a gente sonha numa vida adulta? 20% mais ou menos. Tá? Quanto tempo daria isso em mais ou menos 7, 8 horas? Que eu comentei. A matemática não tá tão boa assim. Vamos lá. 20% de 8 horas. A gente sonha 1h30 por noite, meia. em média, tá? Para quem tá com sono saudável em dia. Então a gente sonha 1h30 por noite. Você tem 4 a 6 episódios de sonhos por noite, Vitor. Para que esse cérebro vai guardar 90 minutos de sonho todos os dias? De coisas aleatórias. Então, assim, com a sua idade, multiplica 365 dias vezes o número de anos que você viveu, vezes 90 minutos. Não faz sentido você sonhar com o assessorista do elevador, com uma pessoa que te trancou no trânsito, com a placa do carro que você viu na frente. Não faz sentido. Então, a gente elimina essas informações. Só que se você acordar no meio de um episódio de REM ou no finalzinho dele, você resgata essa memória. Você acorda e fala, nossa, eu sonhei com incêndio. De onde será que veio isso? Infelizmente, ontem nós tivemos uma tristeza nacional com o centro de treinamento lá do Flamengo. Isso marca todo mundo se sentiu muito mal ao chegar em casa, ver o noticiário, e você pode ter sonhado com incêndio. E como é um assunto de conteúdo emocional forte, você acorda e fala, nossa, eu estava sonhando com incêndio. Não necessariamente Rio, não necessariamente Flamengo, você pode sonhar com incêndio que aconteceu em outro lugar, até não